Boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos aqui na nossa salinha da Rede Espírita Maria de Nazaré, no site semana.ning.com. Vocês podem participar ao vivo com a gente aqui, ouvindo, né, e participando no chat na semana.ning.com. E também no Facebook, todos podem participar, é só apertar, né, o playerzinho onde tem a imagem de Maria de Nazaré, vocês já estarão ouvindo. E lembrando que sempre nesse playerzinho onde tem a imagem de Maria de Nazaré, fica gravado o último estudo, né? Então, mesmo quando nós estamos fora do ar, esses estudos sempre estão disponíveis para vocês. O último estudo sempre fica disponível. Lembrando também que no YouTube, se você procurar Alexandre Camargo, você vai encontrar ali o nosso canal com todos os estudos gravados para serem ouvidos por todos, tá? Então vamos lá, o livro No Mundo Maior, capítulo 7. Lembrando que o Calderaro e o André Luiz, eles estão numa casa onde o Calderaro tinha que ajudar, né? Que uma senhora ali está cuidando do seu filhinho, que nós vimos que está muito doente, né? É pouco desenvolvido, tal, e sofrendo obsessão, uma obsessão pertinaz. Só que esses obsessores, eles já eram os dois últimos obsessores, os dois últimos inimigos de uma legião de espíritos que eram inimigos desse que agora está doente, que é uma criancinha, né? Já é o processo final dos reflexos de muitos crimes que ele havia cometido, né? Muitos crimes que ele havia cometido alguns séculos anteriormente aí, né? Então ele se aproveitou de uma guerra civil, da desorganização política, né, de um determinado país, uma guerra civil, e aproveitou para se vingar de muitos inimigos e acabou se comprometendo gravemente, tá? Então agora ele já está em processo final, já somente com esses dois espíritos que o odeiam, né? E que estão ali junto dessa casa, dessa criança, tá? Então nós vamos pegar daqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Ok. Então ele está ainda preso ao passado, lembram, né? Que nós falávamos, né? Ele está ainda preso ao passado. Deixa eu só ver se é isso mesmo aqui, né? Acho que é isso mesmo, né, Maria? A gente parou nesse ponto aqui, né? Deixa eu só dar uma conferida. Peraí, pessoal. Que eu vi uma marcação aqui. Eu peguei a marcação que eu vi aqui. Ah, acho que é isso mesmo, né? É isso aí. Ok. Então vamos lá. Então continuando, né? Os pensamentos de revolta e de vingança emitidos por todos aqueles aos quais deliberadamente ofendeu, vergastaram-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos consecutivos, como choques de desintegração da personalidade. E o infeliz, distante do acesso à zona mais alta do ser, onde situamos o castelo das noções superiores, em vão se debateu no campo do esforço presente, isto é, à altura da região em que localizamos as energias motoras. Vamos dar uma paradinha aqui, vamos analisar isso aqui, né? Então veja como é que funciona a coisa. Ele fez o mal para muitas pessoas, né? Uma atitude criminosa. Aí essas pessoas, se voltando contra ele, com pensamentos de vingança, com atitudes de vingança, né? Com as energias de ódio, o que aconteceu? Essas energias voltaram para ele e vergastaram-lhe o corpo perispiritual. Gente, olha que coisa interessante, né?
Por isso que a colheita que a gente faz de todo o mal é lamentável o choque do retorno, né? O choque do retorno. Porque você semeia o mal e depois volta aquela energia para você, e aí que você vai sofrer o choque do retorno daquele mal que você fez. Às vezes é imediato, às vezes demora décadas ou séculos, né? Mas veja bem, olha aqui, essas energias vergastaram-lhe o corpo perispiritual por mais de 100 anos consecutivos. Né, Maria? Quer dizer, essas energias, fruto do mal que ele fez, elas geraram antipatia, revolta, ódio contra ele. As pessoas emitiram vibrações altamente negativas contra ele. E aí prejudicaram o seu perispírito, que é energético, né? Tá? Por mais de 100 anos. Como choques de desintegração da personalidade. Olha que coisa interessante, né? Como choques de desintegração da personalidade. Quer dizer, isso repercutiu no comportamento dele, repercutiu nos pensamentos, repercutiu no corpo físico, tanto que ele está num corpo doente, né? Ele está no corpo doente. Veja que como que repercutiu no corpo físico também, né? Tá? Aí continuando aqui, né? E o infeliz distante do acesso à zona mais alta do ser. Por quê? Ele estava distante, ele acabou se situando, ele acabou se posicionando distante do acesso à zona mais alta do ser. Porque até as energias que voltavam para ele eram energias que estimulavam o que havia de pior nele. Energias que estimulavam a doença, o mal-estar, o desconforto, o choque do retorno, meio que impedia o acesso às zonas mais altas do ser. Olha, interessante, né? É como se fosse uma rede que nos puxa para baixo. Né? Por isso, pessoal, que nós não vamos subir sem ajudar aqueles a quem nós prejudicamos. É da lei. Que a gente não consiga subir sem ajudar aqueles que nós prejudicamos. Né? Somente ajudando a esses que a gente vai se desenrolando dessas teias que nos aprisionam. Então a gente começa mais facilmente a subir. Né? Então não tem jeito, porque é até uma questão de justiça, né, pessoal? Já pensou? A gente prejudica um monte de pessoas, aí a gente quer ser bonzinho, aí a gente vai e melhora, e os outros lá sofrendo. E a gente vai e curte naquelas regiões elevadas, a gente fica feliz e tal. E os outros, uma multidão de gente, oh, e o Alexandre, cadê o Alexandre que me prejudicou, né? Seria uma injustiça, né? Seria uma grande injustiça. Então não é assim que ocorre, né? Por isso que a gente vai tendo que saldar os débitos para poder subir de fato, né? Ok. Distante do acesso à zona mais alta do ser, onde situamos o castelo das noções superiores. Ali o superconsciente, o self, né? E não atingindo essa zona superior, em vão se debateu no campo do esforço presente, do consciente, né? Isto é, a altura da região em que localizamos as energias motoras. O presente, a consciência, o esforço na vida atual. Tá? Então ele tentou em vão se manter nesse segundo andar. Em vão. Porque sem os estímulos lá da zona mais alta, do self, do superconsciente, sem esses estímulos, a gente não consegue se segurar lá no segundo andar. A gente acaba caindo no primeiro, que é a zona dos impulsos do passado, dos impulsos automáticos, né? Aí continuando, é que os adversários implacáveis, apegando-se a ele, através da influência direta, compeliram-lhe a mente a fixar-se nos impulsos automáticos, no império dos instintos. Estão vendo, pessoal? Então a gente... Oi, Silvia, tudo bem? Boa noite. Todos que estão chegando, um grande abraço aí. Então, pessoal, aqueles adversários, aqueles inimigos, se apegando a ele, né, e vibrando negativamente
com relação a ele, eles acabam puxando ele para baixo. Imagina você, por exemplo, com uma pessoa do seu lado o tempo todo falando assim, você lembra o que você fez? Você lembra o que você fez? Você lembra o que você me prejudicou? Você lembra? Gente, não tem jeito da gente ser feliz, né? Não tem jeito da gente ser feliz, porque fica aquele negócio o tempo todo lembrando a gente do mal que a gente fez, não é? Tem muitas pessoas que ficam atormentadas desse jeito, né? Mas isso é consequência do mal, é para a gente aprender a não fazer mais mal. É um alerta para a gente e uma necessidade de reparação, né? Só que isso acaba tendo o efeito de compelir a mente a fixar-se nos impulsos automáticos, no império dos instintos. Então o resultado final é que a gente vai ter dificuldade em subir com alguém buzinando o nosso orelha o tempo todo, reclamando do mal que a gente fez. A gente tem dificuldade até de compreender as coisas, né? De aproveitar dos elementos de melhoria, né? Agora, nós temos que aproveitar, né? Ao máximo. A gente tem que buscar a casa espírita, tem que buscar a oração, mesmo que seja difícil. Temos que buscar a meditação, a leitura, a caridade, o esforço, a constância na busca, para que a gente consiga vencer essa influência negativa. Até para a gente e ajudar os outros também. Porque, pessoal, entrar em obsessão e se deixar envolver absolutamente pelo mal não vai resolver os nossos problemas. Nós não vamos nos ajudar, nem vamos ajudar os outros. Só que nós teremos que imprimir uma força bem grande para sair dessa influência perniciosa. Tá? Mas é um esforço que nós temos que empreender, né? Aí continuando, o Caldeirado diz aqui, né? Permitiu a lei que assim acontecesse, naturalmente, porque a conduta do nosso infortunado irmão fora igual à do jaguar, daquele animal, né, que corre bastante, o jaguar, né? Então a atitude dele fora igual à do jaguar, que se aproveita da força para dominar e ferir. Quer dizer, quando a gente se assemelha a um animal, a gente acaba descendo dentro de nós nos conteúdos que lembram a animalidade, né? Então é da lei que isso aconteça, né? Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos. Os abusos da razão e da autoridade constituem faltas graves ante o eterno governo dos nossos destinos. Por quê, pessoal? Porque quando acontece isso, explicam os espíritos, né? Nós nos colocamos na atitude de almas caídas. Almas em queda. Como assim em queda, Alexandre? Não são todos que erram almas caídas? Não. Você tem almas simples, ainda primitivas mesmo. Você tem almas, né, selvagens ainda, que não tem uma evolução da razão, do conhecimento, da autoridade. Geralmente quando a gente vem a exercer a autoridade, é porque a gente já tem uma condição diferenciada, né, que nos coloca muito maior responsabilidade sobre os ombros. Então quando a gente cai nessas situações é muito mais lamentável, porque muitas vezes nos tornamos inteligências brilhantes em queda moral. Em queda moral. O André Luiz nos fala, o Lísias nos fala no Nosso Lar, e em vários outros livros do André Luiz a gente vê isso, né? Tinha condição de fazer melhor e não fez, deliberadamente. É o mal deliberado. Lógico, que demonstra a falta de experiência muitas vezes, falta de desenvolvimento, claro, mas é um mal deliberado, né? Até consciente, de certo modo, né? A Sueli, por isso fica difícil de manter o equilíbrio que tanto buscamos. Todos nós lutamos contra isso, né, Sueli? Os nossos inimigos do passado se aproximam de nós e encontram ainda certas fragilidades em nós, o que dificulta de certo modo. Mas ao mesmo tempo,
vai servindo de esforço para nós, vai servindo de oportunidade de superação, né? De autossuperação, de crescimento, não é? Então é assim que Deus faz de uma situação difícil uma situação de aprendizado, de crescimento, né? Todos nós podemos vencer. Como dizem os Espíritos, lá no Livro dos Espíritos, não há arrastamentos irresistíveis. Não há arrastamentos irresistíveis. E às vezes, com tão pouca vontade, nós podemos vencer. Às vezes, com pouco esforço, nós podemos conseguir. Eles dizem, eles que falam desse jeito, né? Às vezes, um pouco de vontade já bastava para a gente se libertar de certa situação, né? Mas é que às vezes nem esse. Por isso que Jesus falava, né? Se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente poderia realizar prodígios. Na nossa vida, principalmente, né? Se a gente tivesse fé do tamanho de um grão de mostarda. Quer dizer que às vezes nem desse tamanho a gente não tem. Não é? Aí continuando aqui. O estimado assistente fitou-me com seus olhos muito lúcidos e perguntou: compreendeste? Né? O estimado assistente fitou-me com seus olhos muito lúcidos e perguntou: compreendeste? Como desejava ver-me suficientemente esclarecido, acrescentou: espiritualmente, este pobre doente não regrediu. Isso aqui é uma coisa que muita gente não concorda, não aceita, né? Não, mas se ele errou, se ele está no umbral, é porque ele regrediu. E as pessoas, principalmente pessoas mais novatas no espiritismo, né? Talvez porque vêm outras correntes, né, de pensamento, falando que há regressão espiritual. No espiritismo ele fala que não há regressão espiritual. É como o Caldeirão está dizendo, né? Espiritualmente, este pobre doente não regrediu. Mas o processo de evolução que constitui o serviço do Espírito Divino, através dos milênios, efetuado para glorioso destino, foi por ele mesmo, o enfermo, espezinhado, escarnecido e retardado. Tá? Então, ele não regrediu, mas ele perdeu tempo. Ele atrasou o desenvolvimento, ele atrasou o seu crescimento, o seu aprendizado, ele atrasou. Não regrediu, nem está regredindo, por quê? Porque até mesmo esse momento de sofrimento tal está sendo útil para ele. Ele está adquirindo experiência, ele está adquirindo aprendizados. Que é bom, Maria, ótimo. É bom ter esses retornos aí. Tá? Às vezes alguma dificuldade de ouvir. Inclusive, pessoal, vai uma dica, tá? Quando vocês abrirem no Facebook, ou mesmo essa página aqui, com o som, deixa essa página quietinha lá e não mexa nela, vamos dizer assim. Deixa a página que está com o playerzinho ligado, bem quietinha lá, e se for mexer em outras coisas, mexe em outras páginas, senão acaba saindo e falhando o link aí, tá? Então vai uma dica aí, né? Continuando. Então ele acabou ao longo dos séculos, dos milênios, né? A programação, o espírito, o serviço, né, do Espírito Divino, através dos milênios, efetuado para glorioso destino, foi por ele mesmo enfermo, espezinhado, escarnecido e retardado. Pessoal, nós estamos há milênios tendo programações de luz. Toda encarnação é uma programação de luz para a gente. Só que os espíritos programam, né? Os espíritos explicam, nos orientam. Aí quando a gente vem aqui para a Terra, a gente quer fazer tudo a moda da casa, né? A gente quer fazer tudo a nossa moda, né? E é aí que começa a sair tudo das avessas, né? E a gente acaba se envolvendo tanto com as paixões, né? Com os desequilíbrios, com os vícios, com as ilusões. E aí a gente acaba desfigurando a programação que foi feita. A verdade é essa, né? E aí a gente perde, né? Você imaginou 10 encarnações
Se a gente aproveita bem umas 10 encarnações, quanto que a gente pode avançar? Só que também a gente pode passar rapidinho 10 encarnações sem quase dar passos de evolução, né? Então, por não aproveitar, né, as oportunidades. Então, continuando, né? Semeou o mal e colhe-o agora. Traçou audacioso plano de extermínio, valendo-se da autoridade que o pai lhe conferira. Concretizou o deplorável projeto e sofre-lhe as consequências naturais de modo a corrigir-se, né? Então, às vezes, aquelas tramas, né? Às vezes, aquelas tramas e o pessoal combina, como é que nós vamos fazer? Você faz isso, outro faz aquilo e tal, né? E aí, o que você planeja em meia hora, em uma hora, às vezes você leva 1000 anos para corrigir depois. Você leva séculos para corrigir, né? Os efeitos, tal, tá? Vocês dão uma orientada na Rosarinha aí para ai, Rosarinha. Orienta a Rosarinha aí que ela tá mais perdida que segue em tiroteio. Rosarinha sabe que eu gosto muito dela. Então vamos lá. Já passou a pior fase. Presentemente já se afastou do maior número de inimigos, aproximando-se de amoroso coração materno que o auxilia a refazer-se, ao término de longo curso de regeneração, né? Ao término de longo curso de regeneração aqui, né, de resgate, de recuperação, nesse sentido, né? Que a gente ouve regeneração, imundo de regeneração. Não, não é isso. É a regeneração dele, né? Qualquer presidiário, qualquer pessoa está em fase de regeneração, se estiver mudando por dentro, se estiver sofrendo, né? É uma reparação aí, né? Reparando a estranha atitude dos infelizes desencarnados que o seguiam, pretendia indagar algo relativamente a eles, quando Calderaro veio ao encontro de meus desejos, continuando. Calderaro também, ele não deixa por menos, né? Ele capta todos os pensamentos do André Luiz aqui. O André Luiz estava pensando, ele já capta. Ai, ai. Você vê como é que é, a gente tem que ir treinando o pensamento aqui, senão a gente vai ficar pensando besteira no plano espiritual, a gente vai passar vergonha lá, né? Aí o Caldeirado continua, né? Também os míseros perseguidores são duendes do ódio. Aqui duende não quer dizer também que é aquele duende, né? Aquele serzinho pequenininho lá, do Papai Noel, não quer dizer isso não, pessoal, tá? Modo de falar, uma expressão, né? Também os míseros perseguidores são duendes do ódio e da vingança, como o nosso enfermo é um remanescente do crime. Tá? Como o nosso enfermo é um remanescente do crime. Então, os perseguidores são tão necessitados quanto o próprio enfermo. Né? São todos ali necessitados. São todos necessitados. Né? São náufragos na derradeira fase de salvação, após enorme hecatombe no mar da vida, onde se perderam por muitos anos por incapazes de usar a bússola do perdão e do bem. Aproximam-se, porém, do porto socorrista. Voltarão ao sol da existência terrestre, por intermédio de um coração de mulher que compreendeu com Jesus o valor do sacrifício. Nossa, que coisa, né, gente? Que coisa, né? Fantástico, né? Estão vendo? A imagem, né? Que bonita a imagem que o Caldeirado utilizou, né? São náufragos na derradeira fase de salvação. Quer dizer que esses também que foram prejudicados e que estão aí a longo período em fase de perseguição, de obsessão, eles também são náufragos, porque eles não souberam usar o perdão. Né? Se nós utilizamos o ego e os instintos para ferir, para dominar, para perseguir, para espezinhar, quem sofre essa nossa ação
se ela também se ela também não estiver usando o superconsciente, se ela estiver também movida pelo ego e pelos instintos, ela também vai ficar presa nessa mesma inferioridade, na obsessão, na vingança, não é, Ana Cláudia? Então, por isso é que até a Joana de Anjos fala, né, que quem está movido pelo self, quem está movido pelo superconsciente, não importa se os estímulos são positivos ou negativos. Não importa se a gente recebe coisas boas ou coisas ruins das pessoas, não importa. Por quê? Porque a gente transforma tudo em coisa boa. Tá? Quando nós estamos movidos pelo self, não importa a qualidade dos estímulos, não importa se são estímulos positivos ou negativos, a gente transforma tudo em coisa positiva. Se alguém nos agride, a gente transforma em perdão, em compreensão, em mais amor, não é? Acho bonita aquela imagem lá do ser como sândalo, né? Isso faz parte dos Salmos, né? Assim? Salmos ou Provérbios, eu não lembro agora. Ser como sândalo que perfuma o machado que o fere, assim? Seja como sândalo, aquela árvore, né? Que quanto mais o machado vai cortando ela, vai exalando o perfume, né? Vai perfumando o próprio machado, né? Isso é a expressão máxima do self, né? É o que Jesus fez, né? Quanto mais feriam ele, mais amor na verdade irradiava, né? Perdão, compreensão, né? Então, muito interessante. O André Luiz, ele fala uma coisa muito interessante naquele livro Mecanismos da Mediunidade, que é um dos livros mais difíceis do André Luiz, né? Ele compara a mediunidade com sistemas eletrônicos, tal, ele, né? É bem complexo aquele livro, né? A gente tem que estudar mesmo esse livro. Aí ele fala assim que quando nós sofremos a dor, quando nós sofremos um golpe, né? Logicamente sem nos revoltarmos, né? Mas quando nós padecemos um sofrimento atroz, as energias que nos caracterizam, olha que interessante, as energias que nos caracterizam, elas são irradiadas não mais da superfície dos átomos, elas são irradiadas do núcleo dos átomos que nos compõem. Quer dizer que no momento de dor, parece que faz vibrar todos os átomos que nos compõem. Eu acredito que materiais, espirituais, porque o corpo espiritual também é composto de átomos, né? Só que espirituais. Que passariam a vibrar não dos elétrons que estão em torno dos átomos, mas do próprio núcleo dos átomos, imprimindo uma irradiação tão poderosa que ela é muito mais rápida e de um alcance muito maior. Olha que coisa, como que fisicamente, biologicamente, a dor ela tem esse condão de nos transformar. Por isso é que a nossa transformação é muito maior, é muito mais factível quando nós estamos de cama, quando nós estamos passando por um processo terminal. A nossa transformação é muito mais possível nesse estado, porque está trabalhando até os átomos que nos compõem, fazendo com que a nossa vibração adquira uma sutileza, uma irradiação muito maior, uma frequência muito maior, né? Então, algo que eu achei muito interessante do livro lá, Mecanismos da Mediunidade. E é por isso que aquele que sofre, só concluindo o raciocínio, é por isso que aquele que sofre a ação de alguém, ele, se souber aproveitar esse sofrimento, ele se coloca protegido daqueles no plano espiritual que o queriam perseguir. Vamos supor que eu tenho pessoas que estão me aguardando no plano espiritual. Eu desencarnar porque elas querem me pegar lá no plano espiritual. Se eu padeço uma dor atroz aqui na matéria e desencarno sofrendo essa dor atroz e aproveito esse momento, eu me coloco a salvo. Eu não caio na mão daqueles que queriam me perseguir, né? Justamente por essa questão vibratória aí, tá?
Ok, pessoal, som ok, estão ouvindo direitinho. Certo? No Facebook, o pessoal está ouvindo também. Então vamos lá. Continuando aqui, né? É... Então, eles voltarão, né? Esses dois obsessores aqui, eles voltarão à existência terrestre por intermédio de um coração de mulher que compreendeu com Jesus o valor do sacrifício, a importância da mulher, da mãe, que aprendeu a se sacrificar por amor, né? Não está pensando só no próprio corpo, na própria beleza, no prazer, em curtir a vida, não está pensando só nisso, está pensando em ajudar, em amar, em servir, né? Então essa mesma mulher que cuida desse espírito que está em processo de regeneração, essa mesma mulher, ela vai receber esses dois espíritos. Olha que coisa, ela vai receber desses dois espíritos. Tá? Então vamos lá. Em breve, André, consoante o programa Redentor, já delineado, ingressarão neste mesmo lar, na qualidade de irmãos do antigo adversário. Olha só. Quer dizer que eles vão reencarnar ali mesmo como irmãos desse doentinho que aqui está. Né? E quando entrelaçarem as mãos sobre ele, consumindo energias por ajudá-lo, assistidos pela ternura de abnegada mãe, amorosa e justa, beijarão o velho inimigo com imenso afeto. Meu Deus do céu, né? É aqui que a gente pergunta, né, de que valem, né? De que valem as academias, as universidades, com todo o seu conhecimento, né? Com toda a sua estrutura, se não conhece isso aqui, né, pessoal? Aí que a gente se pergunta, né? Se não conhece esses mecanismos de transcendente beleza, né? Aí é que a gente valoriza, né, o espiritismo e a lei divina, né, que o espiritismo estuda, né? Porque veja bem, eles vão voltar, olha a bênção do esquecimento, a bênção da reencarnação. Eles vão entrelaçar as mãos sobre ele, quer dizer, os inimigos do passado. Vão retornar como irmãozinhos, irmãos mais novos, vão aprender a cuidar do irmão, porque o irmãozinho vai ser doente, vai ser um irmão doente, necessitado. Então a mãezinha, é porque é uma mulher cristã, uma mulher de amor, de sacrifício, né? Vai ensiná-los a amar o irmãozinho, a cuidar do irmãozinho e tal, né? Né, Renata? Então, né, Silvia? Então a gente vê como é bonito isso tudo, né? A gente tem que agradecer, né, a Deus pela bênção dessa informação, que faz a gente enxergar, às vezes, através de um quadro de profunda dor, talvez, como tantos de hidrocefalia, de paralisia cerebral, de autismo, a gente só veria a dor. Mas aqui a gente vê a regeneração, a transformação, né? Então eles beijarão o velho inimigo com imenso afeto, né? Transmudar-se-ão as negras algemas do ódio em alvinitentes liames de luz, nos quais refulgirá o amor eterno. Né? Olha que coisa, transmudar-se-ão as negras algemas do ódio em alvinitentes liames de luz, nos quais refulgirá o amor eterno. Chegado a esse tempo, a força do perdão restituirá a nosso doente a liberdade. Né? Por quê? Porque, gente, só sobrou esses dois aqui. Só sobraram esses dois que estão ainda pesando na economia, na saúde desse nosso irmão sofredor aqui.
E provavelmente ele vai desencarnar antes dos irmãos, provavelmente. Então, com o perdão dos irmãos, com o cuidado dos irmãos, com a assistência dos irmãos, os irmãos vão estar reencarnados numa nova vida, vão estar com as suas preocupações. Tá? E aí ele vai se desligar do corpo e vai estar liberto. E vai estar liberto para poder estruturar uma vida melhor no plano espiritual, se preparar melhor, aprender, se preparar para uma nova vida depois, mas uma vida jamais liberta, né? Mais equilibrada, tá? Mais saudável, né? Então é assim que Deus vai nos fazendo progredir, né? Muito importante tudo isso, né? Aí continuando, largará ele, qual pássaro feliz, este mirrado corpo físico, sufocante cárcere do crime e suas consequências, onde se debateu por quase 2 séculos. Né? Quer dizer, o cárcere do crime, né? Que fizeram com que ele se debatesse por quase 2 séculos. Né? E agora ele está nesse cárcere do corpo, ele vai abandonar depois, né? Vai sair, vai libertar-se desse cárcere e vai estar livre espiritualmente. Até lá, importa zelar com empenho pela valorosa mulher que é essa. Vestalina senhora deste lar, em quem as forças divinas respeitam a vocação para o martírio, por iluminar a vida e enriquecer a obra de Deus. Né? Olha só, isso é a máxima exaltação do amor maternal, né, pessoal? É a máxima exaltação da mulher, da condição superior da mulher, né? Quando a gente vê hoje em dia tanta necessidade nessa área, né? Aqui a gente vê a exaltação, eu acho que em nenhum outro lugar eu vejo. Eu sempre adorei os livros do André Luiz, porque em nenhum outro lugar eu vejo tamanha comunhão de informações tão profundas com tamanho amor, com tanto amor. Né? É uma coisa diferente mesmo. A gente vê esses espíritos falando de conceitos tão profundos, com tanto amor, que tem uma vibração realmente que é transcendente, né, para nós. Né? E aqui a gente vê esse respeito que eles têm por esse amor maternal, esse martírio da mulher para enriquecer a obra de Deus. Né? Mal terminava Caldeirado as elucidações quando um dos verdugos desencarnados se moveu e tocou com a destra o cérebro do doentinho, recomendando-me o assistente examinasse os efeitos desse contato. Então vamos lá, vamos entender aqui. Ó. Eles estavam lá conversando, observando os obsessores que estavam ali por perto, né? Até que um dos obsessores se moveu para perto do doentinho e com a mão direita tocou o cérebro do doentinho. E aí o Aulus pediu para o André Luiz examinar o efeito desse contato. Vamos ver aqui o efeito disso, né? Extrema palidez e enorme angústia transpareceram no semblante do paralítico de ação, né? Extrema palidez e enorme angústia transpareceram no semblante do paralítico. Notei que a infeliz entidade emitia através das mãos estrias negras de substância semelhante ao piche, as quais atingiam o encéfalo do pequenino, acentuando-lhe as impressões de pavor. Estão vendo, pessoal? Quer dizer, está preso a um corpo, mal consegue se manifestar. A gente viu, né, que ele está com muita dificuldade de se manifestar com o ambiente e tal. Então ele está ali encarcerado naquele corpo, meio que indefeso. Só tem a ajuda ali da mãe e dos espíritos amigos, né? E esses obsessores, ele sente. O obsessor chega lá, coloca a mão no cérebro dele e solta aquela energia como se fosse um piche, gerando pavor, pânico nele, né? No doentinho, né?
Dirigi ao assistente um olhar interrogativo e Calderaro informou. Se o amor emite raios de luz, o ódio arremessa estiletes de treva. Nos lobos frontais, recebemos os estímulos do futuro. No córtex motor, abrigamos as sugestões do presente. E no sistema nervoso, propriamente dito, arquivamos as lembranças do passado. Nosso pobre amigo está sendo bombardeado por energias destrutivas do ódio na região de serviços do presente, isto é, em suas capacidades de crescimento, de realização e de trabalho nos dias que correm. É a região da fala, do raciocínio, né? Do discernimento ali. Então tudo isso está sendo bombardeado, tá? Vibratoriamente, né? Tá? Deixa eu ver aqui. Tal situação derivante da culpa compele-o a descer mentalmente para a zona de reminiscências do passado. Estão vendo? Ele está sendo bombardeado ali. É lógico, a primeira atividade ali, o terceiro degrau lá, o terceiro andar, o córtex frontal, o lobo frontal, desculpa, o lobo frontal está quase que inativo ali, praticamente inativo nesse doentinho. E ele está sendo bombardeado, um segundo andar ali, na sede dos serviços do presente, né? E está sendo lançado a descer mentalmente para a zona de reminiscências do passado, onde seu comportamento é inferior, raiando pela semi-inconsciência dos estados evolucionários primitivos. Vocês entenderam, pessoal? Né? Entenderam? Quer dizer que ele está sendo lançado para a região inferior, primitiva, onde está o seu passado espiritual, o inconsciente, tá? Certo? Certo. Esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procedem da mente desequilibrada. Repara o cosmo orgânico. Quer dizer, está pedindo para ele reparar o cosmo orgânico, né? Para ele olhar o organismo do doentinho para ver como é que estava, né? Mas vamos voltar aqui, ó. Esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procedem da mente desequilibrada, né? Por quê? Porque a alienação, ela pode ter, teoricamente, vamos dizer assim, você pode ter um problema de sífilis, você pode ter uma doença degenerativa, né? Atrapalhando o funcionamento do sistema nervoso e compelindo a pessoa a uma alienação aqui na matéria. Não quer dizer que o espírito é propriamente um alienado, mas é que o instrumento de manifestação está quebrado, o cérebro está quebrado, está deteriorado, né? Então, Renata, é como eu disse aqui, né? É como o Aulus disse aqui. Está num estado de semi-inconsciência. Ele tem alguma coisa de consciência, muito pouco. A gente viu inconscientemente sim, né, Renata? Conscientemente não. Tá? Ele vive cenas do passado, ele vive lembranças do passado, mas ele não tem propriamente a consciência exata da dimensão de tudo isso. Ele sofre pelas reminiscências. A gente viu nos estudos passados que o Calderado explicou, né, a situação dele, como é que ele estava mentalmente e tal. Ele está cristalizado no passado, está vivendo ainda no passado, o doentinho. Tá? E no presente, ele está com as condições de expressão bastante perturbadas, e não consegue entrar em contato. É uma espécie de, como se fosse uma paralisia cerebral aqui, tá? Pelo que o Calderado explicou aqui, tá? Então ele não está propriamente consciente de tudo que está ocorrendo, não, tá? Tem alguma coisa de consciente, mas muito pouco, tá?
Então o André Luiz, ele começou a reparar o cosmo orgânico, né? O organismo do doentinho, né? O doentinho da aflição em que se mergulhara passou as contorções, evidenciando todos os característicos da idiotia clássica. Os órgãos revelavam agora estranhos deslocamentos. O sistema endócrino patenteava indefiníveis perturbações. Você vê, né? Então, a situação dele aqui, mental, né? O sistema nervoso, os órgãos internos, né? O sistema endócrino, estava um caos, né? Um caos aqui, né? Compadecido, inclinou-se o instrutor sobre o doente e esclareceu. Os raios destrutivos alcançam-lhe a zona motora, provocando a paralisação dos centros da fala, dos movimentos, da audição, da visão e do governo de todos os departamentos glandulares. Né? Você vê, é só essa energia chegar ali na pineal e na hipófise, por exemplo, né? É só essas energias, e com certeza chegam, né? Porque desestruturam todos as outras glândulas, né? Chega ali na hipófise e pronto. Já destrambelha todas as glândulas, né, Renata? Porque a hipófise comanda quase a totalidade das glândulas, né? No nosso corpo, se não a totalidade, né? Então as energias desequilibradas chegaram ali e já desequilibra tudo, né? O Eduardo, ele se desprende do corpo? Olha, Eduardo, aqui nós não tivemos essa informação, mas provavelmente não. Se desprender de uma forma muito precária, muito rudimentar, muito... Tá? Deve ser algo muito rudimentar. Aqui a gente acho que nem vai ter informações a respeito disso. Acho que o Aulus nem vai chegar a falar a respeito disso. Tá? Nesses casos aqui, existe um embotamento mental também, Eduardo. Tá? Não é apenas físico, ele mentalmente está desequilibrado, está cristalizado no passado. Né? Então é um problema geral, é muito mais amplo o caso dele, não é apenas fisiológico. Né? Então, veja bem, o desprendimento, ele tem relação direta com como é que eu posso dizer? Com uma capacidade maior mental, né? Com uma clareza maior. Tá? Quando a pessoa está muito fixada ali, ela fica ali presa àquela situação. Entendeu? Então, provavelmente aquele nem se desliga muito, não. A Renata, aí perde a coordenação geral. A hipófise e a pineal dão equilíbrio fisiológico. Ah, sim, é verdade, Renata. É isso aí, né? Aí vamos ver aqui. Deixa eu ver o que o Ducha colocou. Todo o nosso corpo reage, né? Verdade. Deixa eu ver aqui. Onde é que nós paramos? Tá. Na verdade, essa dolorosa situação cronificou-se pela repetição desta ocorrência milhares de vezes. Em quase 200 de anos, pessoal. Estão vendo? Não é uma questão assim, só de uma hora ou de outra. Ele está recebendo o choque do retorno das vibrações negativas desses obsessores, ele está recebendo há 2 séculos. Tá? Não quer dizer que eles estão ali perto dele há 2 séculos nessa condição, mas em vários outros locais, de vários outros modos, eles já estavam irradiando ódio para ele. Esse ódio já estava chegando como essa energia que fosse um piche aí, mesmo que à distância, tá? Mesmo que não fosse ali diretamente, há 2 séculos. Por isso que o Chico Xavier lá, quando ele estava indo trabalhar e aquela senhora parou o Chico, porque o Chico dava aquelas receitas para as pessoas, né? E a pessoa não entendia a receita, e como é que eu faço, Chico, eu não tenho dinheiro, não sei o quê. E aquela senhora parou
o Chico estava atrasado para ir para o trabalho, e o Chico vai, ai meu Deus, lá vem aquela senhora de novo, né? E ela vai me tomar tempo. E aí o Emmanuel falou assim, Chico, para e ouve o que ela tem a dizer. Aí o Chico vai, dá toda a atenção para aquela senhora e tal, e perde tempo ali conversando, né? E depois ele vai pro trabalho dele, quando ele está a uma certa distância dela, ela fala, Chico! Aí o Chico já vira, oh meu Jesus, lá vem a de lá. Vai com Deus, Chico! Aí o Emmanuel fala assim, Chico, dá uma olhadinha. Olha para ela, olha o que está acontecendo. Aí o Chico viu sair uma energia, um jato de luz assim, saindo da sua boca, né, da mulher lá, e alcançando ele, envolvendo ele aquele jato de luz, aquela energia luminosa, né? Assim, já a pessoa tivesse mandado ir para o inferno, né? Não é, gente? Quantas vezes, né? Às vezes uma palavra. Os espíritos falam assim, determinado casal, né, com as discussões frequentes, não trocavam apenas palavras, mas vibrações destrutivas. Né? Isso às vezes em outros momentos dos livros do André Luiz a gente vê, comentando determinado casal, por exemplo. Né? Aquele casal, através de brigas constantes e frequentes, não trocavam apenas palavras ofensivas, mas vibrações mortíferas. A gente tem que tomar cuidado, né, pessoal? Olha só, não é? Vibrações mortíferas. Às vezes nós estamos um matando o outro e nem sabemos, não é? Através de discussões, através de irritações, né, que vão amargurando, que vão corroendo a saúde, não é? Quase que uma obsessão entre encarnados aí, às vezes, né? Dependendo. Vamos ver daqui. Em outros casos, nossa, já estamos quase na hora, pessoal. Em outros casos menos graves, a medicina atual vem utilizando a terapêutica do choque, à maneira do experimentador que investiga nas sombras, examinando efeitos e ignorando as causas. Né? O choque elétrico, nessa época usavam muito ainda o choque elétrico, estavam experimentando essa terapêutica, né? Assim como as duchas frias, assim como fazia a pessoa passar medo, colocava ela junto com um monte de cobras para ver se ela despertava daquela alienação, né? Usaram coisas absurdas até para tratar os, os pacientes psiquiátricos, os alienados mentais, né? Então, em casos menos graves, a medicina estava utilizando a terapêutica do choque, né? Experimentando efeitos, ignorando as causas. Né? Cumpre-nos, no entanto, reconhecer que o belo esforço da psiquiatria moderna merece o maior carinho de nossas autoridades espirituais, que patrocinam os médicos diligentes e devotados, orientando-os para o bem comum, simultaneamente em diversos centros culturais. Então você vê o respeito que eles têm pelo trabalho psiquiátrico, pelo trabalho médico, psiquiátrico, né? Inclusive hoje é uma bênção a medicação, né? A medicação que proporcionou, facultou inclusive a deshospitalização, que foi um processo também importante, né? Muito questionado, logicamente, ainda tem algumas dificuldades, mas a medicação ela teve uma importância muito grande, o avanço dos remédios. Porque hoje os remédios, se o paciente psiquiátrico ele tomar o remédio direitinho, se achar o remédio certo para ele, a dosagem certa, ele pode viver muito bem tomando a medicação. O problema é quando começa a achar que não precisa mais do remédio, aí já não toma mais, já começa a tomar de maneira errada, aí daqui a pouco está surtado, né? A Renata colocou vários tipos de choque, né? O choque insulínico, o choque elétrico, né? É verdade. Tá? Então,
eles recebem o maior carinho, né? Os psiquiatras aí, os cuidados da espiritualidade, porque está avançando, né? E também, com certeza, aqueles que trabalham por descobrir novas substâncias que venham ajudar, né? Por enquanto, não podem aceitar a verdade como seria de desejar, os psiquiatras, né? Os cientistas e tal, em virtude da necessidade de guardar-se a medicina terrena em campo conservador, menos aberto aos aventureiros. Todavia, mais tarde, os sacerdotes da saúde humana compreenderão que o choque elétrico ou a hipoglicemia, né, provocada pela invasão da insulina, né, o choque insulínico, constituem apelos vivos aos centros do organismo perispirítico, convocando-os ao reajustamento e compelindo os neurônios a se readaptarem para o serviço da mente em processo regenerador. Quer dizer, está dizendo aqui que essas tentativas, choque insulínico, choque elétrico e várias outras, são apelos, seriam apelos vivos aos centros do organismo perispirítico, aos chakras, fazendo a ligação com o corpo físico, com os meridianos, né, no corpo físico e tal, e com o sistema endócrino e sistema nervoso, tá? Como que compelindo-os a se readaptarem, a se reajustarem ao funcionamento mais saudável, né? Mas foram tentativas e hoje não se usa praticamente, né? Hoje os remédios têm um papel muito maior e muito mais eficaz, né? Rosarinho, Deus assim permitiu que a ciência progredisse, né? Falta aliar a ciência à fé. Hoje o nosso desafio né, ir ajustando, né? Justamente por isso que a psicologia transpessoal, a psiquiatria iluminada pela espiritualidade, por isso é que essa condição que a gente vive hoje, ela é tão importante, né? Por isso que a Joana de Ângeles se esforçou tanto por trazer toda uma série psicológica para unir o espiritismo às conceituações modernas da ciência atual, no campo do psiquismo, né? Para que nós não ficássemos defasados num discurso que muitas vezes não consegue se ajustar ao que a ciência está trazendo. A gente vê o esforço dela em fazer esse ajustamento e essa atualização da doutrina espírita, né? Não a atualização dos fundamentos, mas a atualização das pesquisas, da própria ciência espírita, que deve acompanhar a ciência materialista, né? Deve acompanhar a ciência, não materialista, mas a ciência tradicional aí, né? Para que possa se fazer a ponte, né? Pessoal, já 9 horas e 2 minutos, nós vamos encerrar aqui, deixando já o nosso abraço para todos vocês, né? Nosso carinho. Nós vamos fazer a prece final, fechando os nossos olhos, agradecendo a Jesus pela grata oportunidade que nós estamos tendo de estudar, de utilizar os mecanismos que a própria ciência nos fornece, por acréscimo da misericórdia divina, fazendo com que as distâncias se diminuam e a realidade espiritual possa ser vitoriosa, unindo o nosso pensamento e o nosso sentimento, nossa vibração, as nossas atitudes mais íntimas e profundas, na comunhão de um grupo que se une para estudar, para amar, para aprender e servir. Por isso, Senhor, nós te agradecemos infinitamente. Sê conosco, Senhor, nesta noite, durante toda a noite, no aprendizado, no trabalho, no estudo espiritual que nós devemos realizar. E amanhã, Senhor, possamos estar juntos novamente nos estudos que nós começaremos com os nossos irmãos. Que possamos, Senhor, estarmos sempre contigo, assim como estás conosco, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, pessoal, pelo carinho. Obrigado, Maria. Obrigado, Ana Cláudia. Deixa eu só ver aqui. Obrigado, Eduardo, João Quina, Maria, Renata, Rosarinha, Rossana, Silvia, Sueli, Tânia. Obrigado também
os nossos companheiros que estejam no Facebook, nos acompanhando, tá? Um grande abraço a todos. Lembrando que esses estudos ficam sempre gravados e todos terão acesso depois, tá bom? Um beijão, obrigado, Si. Um abraço, até mais.